Intolerance, A Sun Play of the Ages, ou Intolerância, Estados Unidos, 1916. O filme conta histórias ocorridas em 4 épocas diferentes, entrelaçadas. Uma contemporânea ao filme, a crucificação de Jesus, um massacre francês conhecido como Massacre do Dia de São Bartolomeu, em que a monarquia católica executou um massacre contra protestantes, que historiadores estimam entre 5 mil e 30 mil mortes, para ver como foi um fato brutal. E a queda da Babilônia diante do Império Persa. O filme, pela época que foi feito, é algo espetacular. Cenários grandiosos. A câmera, embora ela seja estática, o diretor ele pega vários ângulos, closes, câmera um pouco mais distante, pegando da cintura para cima, planos abertos, mostrando cenários grandiosos, principalmente na história da Babilônia, né? É um filme mudo, é um filme em preto e branco, aquelas paletas de cores básicas, né? Mas tecnicamente é impressionante para a época em que foi feito. O filme começa de uma maneira meio confusa. A história ela acaba sendo um pouco confusa. Sabe aquela edição quase que de novela? Tem um núcleo, aí vai para outro núcleo, aí vai para outro núcleo, aí vai para outro núcleo, e eles ficam se entrelaçando. Aí a gente tem que ficar pensando, oh, essa história parou aqui, a outra começou, retomar isso aqui. Mas a história vai se desenvolvendo e o filme vai ficando mais atrativo, né? É uma história boa, não é maravilhosa, não. Nossa, que filme maravilhoso, mas é uma história boa. 4 histórias, né? 4 histórias, umas melhores que as outras, mas 4 histórias boas. E o filme ele mostra a maldade humana. O título já diz, intolerância. A intolerância que leva ao desentendimento, que leva ao conflito, que leva à morte, né? Que leva à destruição. À medida que a gente consegue se envolver com aqueles personagens, é muito triste a gente ver a maldade, a violência que eles sofrem. Alguns personagens são muito mais carismáticos do que outros, com certeza, mas a mensagem ela é muito bem passada. A mensagem de como em qualquer época da história as pessoas agem de maneira brutal, ignorante, motivada ou por ambição ou por puro desequilíbrio, por pura maldade. E dessas 4 histórias, a que mais me deixou apreensivo foi a história atual. Eu não vou dar o spoiler do desfecho da história, mas para resumir, mais para o final do filme, acontece uma situação em que um rapaz, um jovem senhor, né, casado, a esposa dele é atacada pelo chefe dele e ele, para defender, ele começa
agredir aquele homem. Só que a esposa daquele homem, com raiva dele, pegou uma arma, foi pela janela e atirou nele, matando ele. E esse rapaz foi preso acusado do homicídio. A pena dele foi pena de morte e estava tudo preparado para a execução dele. Muitas vezes, quando a gente vê um filme, a gente faz um pouquinho de exercício de Deus, né? A gente sabe a verdade. E sabendo a verdade, a gente fica indignado com a injustiça. Só que se a gente parar para pensar, aquelas pessoas que estavam ali naquele contexto, né, o juiz, o promotor, o governador que foi envolvido na história também, afinal de contas ele era o único que tinha a possibilidade de perdoar. Se a gente parar para pensar, aquelas pessoas não sabem a verdade. Então a gente não tem que massacrar elas pelas atitudes que elas estão tomando. E quantas vezes na nossa vida também a gente se depara diante de situações em que as pessoas não conhecem a verdade. E a gente condena as pessoas. Mas como que as pessoas vão ter um veredito justo se elas não conhecem a verdade? E aí quem sabe a verdade vai ter a clareza, né, de entender a situação. Quem não conhece não vai ter. Muitas vezes nós somos implacáveis em julgar as pessoas sem parar para pensar, poxa, mas ela não tem a clareza total do que está acontecendo. Eu não deveria ser tão implacável. Mas, voltando à história, né, no filme, como a gente sabe o que está acontecendo, a gente fica indignado com aquela injustiça. Afinal de contas, o nome do filme já diz, né? Intolerância. O diretor quis nos mostrar como que a intolerância causou tanta morte, tanta destruição ao longo de toda a história da humanidade e usou esses quatro períodos históricos para retratar esse mal humano, né? Que é a violência motivada pela intolerância. Dizem que D.W. Griffith fez para meio que se redimir do filme anterior que ele tinha feito, né? O Nascimento de uma Nação. Mas com certeza, são dois filmes históricos e grandiosos. E apesar de Intolerância não ter chamado tanta atenção quanto o filme anterior do diretor, mas eu gostei. E recomendo para a pessoa que tiver a paciência de ficar 3 horas e meia assistindo um filme mudo, que são quase 3 horas e meia de filme. Esse é um filme longo mesmo, e mudo. A pessoa que tiver paciência, eu acho que ela vai gostar. Até porque a história, como eu disse, a história vai melhorando com o passar do tempo, né? O filme começa num nível e ele vai subindo gradativamente, vai melhorando gradativamente. Mas é um filme bom, sim, não é um filme maravilhoso. Até porque a gente tem que entender que a época não ajudava muito. O que ele fez para a época foi top dos tops. Mas se comparado com os filmes de hoje, é muito aquém.